Temos aqui diante de nós um exemplo típico de movimento uniformemente variado. Ou seja, é um movimento que se dá, como veremos em seguida, com aceleração constante. No caso do movimento uniformemente variado, nós podemos caracterizá-lo por meio da equação horária dos espaços, que, no caso do movimento uniformemente variado, se escreve sob a forma S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. S0, como a gente pode notar aqui, é o espaço inicial no instante de tempo t igual a 0. V0 é a velocidade inicial. Finalmente, A que está aqui é um parâmetro que, como veremos, é a aceleração, que nesse caso é constante. De forma que o que nós vamos estudar aqui é um movimento uniformemente variado. Vamos, em primeiro lugar, determinar a velocidade instantânea. Eu tenho a equação horária, a equação para os espaços, e, portanto, a velocidade instantânea é igual à derivada dos espaços com respeito ao tempo. Portanto, esse problema nos remete ao problema de derivar essa função do tempo, que é um polinômio de segundo grau. Eu tenho que derivar 5 menos 10t mais 2 vezes t ao quadrado. Então, primeiro eu derivo 5. Em segundo lugar, eu derivo menos 10t. E, finalmente, eu devo derivar 2t ao quadrado. Quando eu tenho uma soma de funções, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Ora, a derivada de 5, como 5 é constante, a derivada de 5 é igual a 0. A derivada de menos 10t com respeito ao tempo é igual a menos 10. E, finalmente, a derivada de t ao quadrado é igual a 2t. Portanto, a derivada de 2t ao quadrado é 2 vezes a derivada de t ao quadrado, o que me dá 4t. Portanto, daí inferimos que a velocidade desse móvel é dada por esta expressão. V de t é igual a 4t menos 10. Ora, aqui nós já podemos perceber que a velocidade inicial é igual a menos 10 metros por segundo. Donde inferimos que este termo que está aqui me dá a velocidade inicial. Ou seja, a velocidade inicial é a velocidade no instante de tempo t igual a 0. É o que nós chamamos de V0. Se tomarmos t igual a 0 aqui, vamos encontrar menos 10. No caso anterior, nós apresentamos, na realidade, o resultado da derivada de funções polinomiais. Para a gente entender melhor, vamos considerar o caso de uma função polinomial simples, que vamos escrever sob a forma f de t igual a 0 vezes t ao quadrado. E vamos agora fazer explicitamente
a derivada dessa função. É uma função polinomial de grau 2. Ora, como sabemos, para a gente calcular a derivada de uma função, nós precisamos determinar f de t mais ΔT, um intervalo de tempo posterior a t, e devemos subtrair de f de t. Isso é o primeiro passo. Vamos chamar isso de ΔF. E, como sabemos, a derivada da função f de t nada mais é do que o limite em que ΔT tende a zero de ΔF dividido por ΔT. E essa é a definição de derivadas. Nesse caso, nós vamos aplicar a definição de derivadas para esse exemplo específico. Ora, quem é ΔF nesse caso? ΔF nesse caso é igual a zero vezes t mais ΔT ao quadrado menos a zero vezes t ao quadrado. Ora, nós agora podemos escrever ΔF da seguinte forma. Em primeiro lugar, lembrando que t mais ΔT ao quadrado nada mais é do que t ao quadrado mais 2 vezes ΔT vezes t mais ΔT ao quadrado. Portanto, se eu considerar essa diferença, eu vou obter que ΔF é igual a zero vezes 2 vezes ΔT vezes t mais a zero vezes ΔT ao quadrado. A diferença é tão simples quanto essa expressão aqui. Por quê? A zero vezes t ao quadrado, que é o primeiro termo, se cancela com esse termo. Então eu fico só com dois termos para ΔF. Portanto, ΔF dividido por ΔT assume uma expressão bastante simples. É igual a zero vezes t, 2 vezes, mais a zero vezes ΔT. Esta é a expressão para ΔF dividido por ΔT. Agora, o que nós devemos fazer é tomar o limite em que ΔT tende a zero. Ora, o limite em que ΔT tende a zero é igual a, olhando para essa expressão aqui acima, nós vemos que esse termo tende a zero e, portanto, só sobra esse termo. 2 vezes a zero vezes t. Portanto, a derivada com respeito ao tempo de a zero vezes t ao quadrado dessa função é igual a 2 vezes a zero vezes t. E é esse o resultado que nós utilizamos na resolução desse problema. O fato é que, de uma forma geral, nós podemos mostrar que a derivada de uma função polinomial de grau n do tipo t elevado a n dt é igual a n vezes t elevado a n menos 1. Isso aqui é sempre possível mostrar. E foi isso que nós utilizamos no exemplo anterior. Vamos agora calcular
a aceleração, que é o segundo item pedido neste problema. Ora, a aceleração escalar é igual à derivada da velocidade escalar. Como a velocidade escalar já foi determinada antes e ela é dada por menos 10 mais 4t, eu devo tomar a derivada de menos 10, que é igual a zero, e finalmente a derivada de 4t. Ora, se lembram do exemplo anterior, onde eu dizia que a derivada de um polinômio de grau n era igual a n vezes t a n menos 1? Aplicando para a função t, isso me dá apenas 1. A derivada de t com respeito ao tempo, dt é igual a 1. Portanto, eu obtenho que a derivada de 4t é igual a 4. Portanto, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E como dissemos antes, a aceleração é constante, porque aquele tipo de movimento é um movimento uniformemente variado. E acabamos de deduzir, ela não depende do tempo. Temos aqui um movimento no qual a aceleração é constante, igual a 4 metros por segundo. Vamos agora à questão do gráfico, né? A gente sabe que um polinômio de segundo grau, o gráfico é uma parábola. É isso que vai resultar. Para a gente determinar alguns pontos da parábola, a gente poderia começar com um instante de tempo t igual a zero. Né? Se eu considerar um instante de tempo t igual a zero, o espaço é igual a 5. Então eu já tenho um ponto aqui que é fácil. Né? E aí eu devo considerar diferentes instantes de tempo. Né? Por exemplo, no instante de tempo t igual a 1, né? Esse valor aqui é igual a menos 10, mais 5 é igual a menos 5, mais 2 dá igual a menos 3. Portanto, para t igual a 1, s é igual a 3. Eu tenho, portanto, mais um ponto na curva. E assim poderíamos continuar. E esse é o resultado do gráfico de S de t para S dado por essa expressão. Ora, como nós já sabemos, a velocidade é igual a menos 10, né, mais 4t, mais 4t. Como é o gráfico da velocidade, ora, isso aqui é típico de uma função linear, um polinômio de primeiro grau, é uma reta, portanto. A gente deve começar com um instante de tempo t igual a zero, no instante de tempo t igual a zero, s igual a menos 10. Portanto, esse é um ponto da reta. E assim, poderíamos considerar outros pontos e vamos encontrar como resultado esse gráfico. É um gráfico de uma função afim. E com isso, então, encerramos a resolução desse problema.